presente de Deus para as nossas vidas, né? Irmão Valber, o senhor, por gentileza, pode iniciar a oração. Claro, pastor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai, sabemos, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, que marcou esse encontro, Senhor Deus, para que nós possamos ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Ó, Pai, receber, Senhor, os ensinamentos do Senhor, Deus. Ó, Pai, que tanto edifica a nossa vida, que tanto nos faz, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, no conhecimento, Pai, da tua palavra, Senhor Deus. Ó, Pai, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor e clamamos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela unção do Senhor sobre as nossas vidas. E oramos, Pai, de forma especial pelo nosso pastor Napoleão, Senhor Deus, que o Senhor venha usá-lo com graça, com sabedoria, com unção, e que os conhecimentos que o Senhor tem dado ao teu filho, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, ser compartilhado, Pai, com a tua igreja, com cada um aqui nesta sala de estudo, Senhor Deus. Nós oramos e te bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos é, receber o nosso pastor Napoleão Falcão, esse homem de Deus que já há mais de 50 e tantos anos ministra no Brasil e no mundo, né? Como um baluarte das Assembleias de Deus, um teólogo clássico pentecostal, alguém que defende, né? Com muita apologética a doutrina assembleana, trafega, né? No assunto de escatologia como ninguém, uma das maiores autoridades dentro, dentro da Igreja Evangélica Brasileira, né, sobre esse assunto, e eu tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante. A gente sempre pede, né, no início das aulas online, que os irmãos mantenham as câmeras abertas, né, até porque o professor, né, hoje, o reverendo Napoleão Falcão, ele está vendo quem está assistindo, quem está interagindo, faz parte da aula, é um ambiente online, mas é importante que todo mundo esteja se vendo, e porque estamos se vendo, tenha bastante cuidado com a câmera. E também, se você quer perguntar alguma coisa, você tem aí na barra inferior, no menu inferior, uma mãozinha levantada. Você clica na mãozinha e você entra na fila para fazer perguntas. Quando o reverendo der um break, aí ele vai ver que a sua mãozinha está levantada e você pode efetuar a sua pergunta ou quando ele abrir no final para as perguntas. A gente costuma, essa aula geralmente dura 1h15, 1h20, mas as perguntas aí, total de 1h30, eu tenho certeza que vai ser um grande mergulhar nas Sagradas Escrituras. Sem mais delongas, reverendo pastor Napoleão Falcão, seja muito bem-vindo à Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, encerramento da Escola Bíblica. Muitíssimo obrigado, pastor. Gratidão específica a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos, né? A todos os nossos colegas que estão a participar desta live, desta escola, nossa gratidão pela vida de todos. Estamos aqui na cidade de João Pessoa, aqui no nosso escritório, e é um prazer muito grande comunicar as, as singulares verdades do Evangelho para constituir elementos de edificação espiritual para o povo de Deus. Em um mundo tão conturbado, quando tantas vozes se ouvem nessa esfera mundial, e precisamos equacionar a nossa mente, o nosso entender, levando ao conhecimento das Escrituras Sagradas. As pessoas precisam ter consciência no seu mais alto absolutismo de que Deus dirige a história. A história mundial está nas rédeas do Senhor. Ele é quem designa, os propósitos estabelecidos dele são eficazes, de tal maneira que tudo é dele, pertence a ele, e por ele todas as coisas subsistem. Então, nesta premissa, nós estamos às ordens para as perguntas que os irmãos acharem por bem, dentro desta área simétrica de escatologia bíblica, que é a doutrina que fundamenta as últimas coisas. Costumo dizer que a igreja do Senhor, ela não precisa de sinais para esperar Jesus, de nenhum sinal. Se não houvesse nenhum sinal, nós estaríamos esperando Jesus ainda.
por aquilo que está escrito. Nós temos quase 2.000 referências alusivas à volta de Cristo em toda a Bíblia. Então, os sinais é para gentios e judeus, para eles despertarem a tempo e se voltarem para Deus. Nós estamos aguardando Jesus iminentemente, para qualquer momento. Até nesta live meu pode acontecer o rapto da igreja. Perdão, meu áudio estava bloqueado. Pastor Napoleão, essa lição, né, que acabamos de estudar durante esses 3 meses, o pastor Douglas ele dedicou bastante tempo à ideia do espírito da Babilônia, né? A doutrina, a deturpação da doutrina do pecado, né? A questão, né, de como a esquerda, né, no geral, né, começa a infiltrar até mesmo nas igrejas, né? Isso, obviamente, levando para a escatologia bíblica, literalmente, né? A gente vive os últimos tempos. Então, o que é que o senhor poderia nos trazer já de imediato sobre essa lição, né, do... Independentemente de esquerda ou direita, eu centralizo a minha oratória dentro das Escrituras. Nós estamos vivendo o chamado princípio das dores. Isso é uma metáfora, mas é uma metáfora com cargo de conhecimento extraordinário dentro da escatologia bíblica. Então, o que está acontecendo é que o Apocalipse de Isaías está em pauta. Estamos vivenciando esses momentos drásticos pelas quais o planeta Terra está passando. Por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia, em Isaías capítulo 8, versículo 22, diz assim: E olhando para a terra, eu moro na terra, e morando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. No mesmo capítulo 9, no mesmo livro, capítulo 9, e versículo de número 19, diz: Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Esta degradação entre partidos, pessoas e inteligências mais diversificadas, né? Opiniões, ideias, conflitos de ideias, antagonismo, isso faz parte da complexibilidade dos últimos dias. Os homens não se entenderiam nos últimos dias, né? Porque a desobediência civil internacional é desastrosa para com Deus, para com o Criador de todas as coisas. E Deus começa a chamar a atenção dos moradores da terra, enviando sinais, avassalando a terra com sinais. Quer dizer, a terra está na UTI, a natureza está clamando, está gemendo com dores de parto. O pecado da humanidade é muito drástico, é muito danoso, de tal maneira que essas coisas perde-se o equilíbrio das emoções e as pessoas começam a entrar na contramão das coisas atinentes a Jesus Cristo e a sua palavra. E aí as cobranças começam a se multiplicarem. Por exemplo, no mesmo livro de Isaías, capítulo 24, diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que acontecer ao povo, acontecerá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como que toma emprestado, ao que dá usura como que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Vamos ver o que os moradores da terra estão fazendo.
porquanto transgridem as leis. 2, mudam os estatutos. 3, quebram as alianças eternas. E aí vem a punição ajuizadora de Deus. Estamos numa época marcada por um desequilíbrio da própria natureza. A climatologia do mundo mudou de maneira drástica. Entramos numa era de erupção vulcânicas, maremotos e terremotos e vendavais, solapando famílias, vida, cidades inteiras, de tal maneira que são avisos, né? Avisos, trombetas que estão tocando de Deus para avisar os moradores, para se abordarem em Cristo Jesus, abarcarem-se com Jesus, né? Ancorarem em Jesus, dependerem de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Sem ele, as coisas tornam-se completamente embrutecidas e muito difíceis. Jesus é, na realidade, sumária das evidências teológicas e proféticas, o elo maior da profecia, do Gênesis ao Apocalipse, de tal maneira que todos esses distúrbios, essas incompreensões, essas muitas vozes da esquerda ou da direita que ouvimos no mundo, são trombetas que estão tocando. É o antagonismo da fé, é o antagonismo da verdade, é o antagonismo das escrituras, é o antagonismo das profecias, é uma ostentação da criatura contra o seu Criador. Essa é a realidade sumária. Queria abrir para o pastor Davi Souza, nosso vice-presidente aqui em Dallas. Se ele já quiser fazer uma pergunta, o pastor Napoleão está aí, à disposição do nosso pastor Davi Souza. Graça e paz aos amados, ao pastor Napoleão. Muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco, ministrando a palavra. Para nós é Obrigado. realmente um grande privilégio de podermos estar reunidos nesse momento, ouvindo dessa sumidade nessa área escatológica. Pastor, já que foi tocado no início que diz respeito aos tempos, entendendo, obviamente, que estamos no decorrer dos últimos dias, não sei se seria possível a gente descrever um pouco do que seria os acontecimentos esperados para esse momento a qual já estamos vivendo, sabendo que se estamos próximo dos momentos finais e o princípio das dores, quais seriam realmente os acontecimentos esperados pela igreja para que esse momento seja elusivo para todos? Pastor Davi, estas dores de Mateus 24:8 é a grande metáfora de Cristo. Dores aqui nos leva a conceber a ideia de uma mulher gestante. Olha, segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações, no palco das profecias, das análises, das conjunções dos valores bíblicos, significam sinais. Então, nós estamos vivendo, ao meu ver, as últimas contrações da grávida. As últimas contrações da grávida. É enfático, é evidente, é real, é perene. Tudo que nós estamos ouvindo e vendo nesses últimos dias, em meio a 192 países do mundo. As coisas estão se agravando a cada dia. O planeta Terra começa a gemer com dores de parto por causa da presença nefasta da humanidade no termo de pecados. O pecado é o opróbrio das nações. O pecado é a mácula mais congênita, mais real, mais entenebrecida, mais dolorida que
os homens podem praticar para com Deus e para com a sua palavra. O pecado não é somente errar o alvo. O pecado é a transgressão da lei moral de Deus. Quando essas leis morais são transgredidas, o homem recebe a sentença punitiva. Então, Deus está punindo os povos da terra, acionando os seus mecanismos a que ele tem direito: água, fogo e vento. São elementos que ele coordena e ordena. Não somente coordena, mas ordena no momento que lhe apraz. Então, motivado por essas evidências catastróficas que elucidam-se no mundo, por exemplo, a falta do elemento hídrico da Terra. O hemisfério norte não tem mais a água potável para se ingerir. Ora, como viver penalizado da água? A água promove a liberação das toxinas e promove o rejuvenescimento da pele. Sem água, haverá velhice precoce. Ezequiel capítulo 4, versículo 16 e 17, fala a respeito da contingência da água. Olha o que diz. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consuma nas suas maldades. Então, isso é crise hídrica. Eis que enviarei fome sobre a terra. A fome está campeando. Quase 1 bilhão de pessoas não têm o que comer. É o naufrágio da humanidade. É deprimente a situação dos povos, porque essa marca drástica do pecado, da desobediência civil, tem transtornado os alicerces da sociedade moderna. Então, esse contraponto profético, uma ação punitiva de Deus, são trombetas, repito, que estão tocando, elucidando que estamos no final, no ocaso dessa penúltima, dessa sexta dispensação de Deus com a humanidade. É bom que todos tenham uma postura diferenciada, absorvendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Pois os santos profetas e apóstolos a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo está acontecendo de maneira profética. É um livro de profecias. Pastor Napoleão, Mateus 24 o senhor cita bastante. Lá cita que não passará essas coisas, né? Não passará essa geração sem que essas coisas antes aconteçam. E sempre surge a pergunta que o senhor já respondeu, acho que 1 milhão de vezes. Essa geração, essa figueira é Israel. Israel foi reconhecido como nação em 1948. Qual é a relação que o senhor faz quando lhe perguntam sempre sobre essa geração? O que é que quer dizer essa geração para o senhor? Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Israel é tipificada, obviamente, pela quiescência de três árvores: uma oliveira, uma videira e uma figueira. Desta feita, Jesus conclama para prestarmos atenção sobre o brotar da figueira. A figueira é comparada à nação de Israel. E ele diz que essa geração, que geração? A geração da figueira não passaria. O que é uma geração? No conceito moderno, uma geração hoje corresponde à durabilidade normal de um ser humano. Qual é a durabilidade normal de um ser humano? A Bíblia mostra-nos que é 70 anos. E muitos, pela sua robustez, saúde física, mental e emocional, chegam a 80. E o mais disso é canseira e enfado. Digamos que uma geração seja 80 anos. Então, está perto de consolidar a profecia. Se a figueira brotou em 1948, e eu sou de 1948, correspondo eu à geração da figueira. Eu nasci no ano que Israel foi declarado nação. Isto tem como base o livro do profeta Isaías, capítulo 66, e versículo de número 8. Leamos a palavra de Deus. Isaías, capítulo 66, e versículo 8. Assim está escrito. 66 e 8 de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isso aqui é uma expansão nacional e política de Israel, que é o centro gravitacional das profecias escatológicas. Israel funciona como um relógio do arrebatamento. Então, a primeira leva de judeus é trazido da Turquia pelo general chamado Alebi. A figueira brota e os judeus começam a voltarem. Primeiro vamos ver aqui Jeremias capítulo 23 e versículo 3. Diz assim: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. Como é que eles voltaram? Eles voltaram conforme está escrito em Isaías capítulo 60 e versículo de número 8. Vejamos como é que os judeus votaram após a proclamação da sua independência. Olha aqui como eles votaram. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba à sua janela? Tecnologia de ponta, o aparecimento do avião. Eles vêm agora, trazido pelo general Alebi, a primeira leva de judeus, que vem da Turquia, e começa o sionismo, a volta dos judeus da sua terra, para esperar Jesus com duas credenciais. Quais são as duas credenciais que os judeus esperarão o seu bem? Primeiro, Messias. Segundo, libertador, para extinguir o pecado do seu povo. E como os gentios vão esperar Jesus? Com três credenciais: rei, senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro. E como é que a igreja receberá Jesus? Com duas credenciais: noivo e esposo. Isso está a consumar-se a qualquer momento, pois as profecias são fiéis e verdadeiras. Isso aqui não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Os homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Se você não tem afinidade com o Espírito Santo, que é o maior intérprete das Escrituras, é o Espírito Santo. Quanto mais afinidade o homem tem com o Santo Espírito, maior é a credibilidade de sua palavra nos anais das profecias. Glória a Deus. País, 70, 80 anos, né? Comparando, trazendo para 1948, Israel sendo reconhecido como nação,
mais uma profecia bíblica se cumprindo para a glória de Deus. Queria abrir para o pastor Daniel Andrade também fazer uma pergunta. Repito, se tiver mais alguém querendo fazer pergunta, você pode clicar aí na mãozinha, que está aí na barra inferior, e participar também dessa aula maravilhosa. Pastor. Amém. Meu pastor, mestre, voltando só mais um pouquinho, mesmo capítulo 24, que é um dos mais utilizados quando a gente vai falar sobre escatologia, né? Até porque o próprio Jesus elenca aí uma série de acontecimentos, de definições. O senhor foi lá no versículo 32, salvo engano, mas voltando um pouquinho, eu ouvi algumas falas já na minha vida, mas eu queria saber se o senhor pode comentar um pouco mais, verbalizar um pouco mais sobre o versículo 14, pastor. Ele tem sido, inclusive, palco de algumas polêmicas e algumas dessas tentativas manchar o nosso escopo teológico, né? Algumas pessoas dizem, e inclusive já se ouviu pregar em nossos púlpitos assembleanos, que um dos sinais que ainda falta, e não tem base bíblica para isso, como o senhor mesmo já falou, um dos sinais que ainda falta para que Jesus venha buscar a igreja, né, e aí tem a mistura que se torna um perigo, né, é que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Então, como existem ainda alguns locais que o evangelho não chegou, nós, a igreja, e eu já ouvi, inclusive eu creio que o senhor também certamente já deve ter ouvido, podemos, como se tivéssemos esse poder, acelerar a vinda de Jesus, indo pregar o evangelho nos lugares que ainda não foram alcançados. E aí nós temos aqui que Jesus deixa bem claro a expressão evangelho do reino, não é? E aqui, se o senhor puder nos elucidar um pouco mais sobre a definição do que seria o evangelho do reino, e lá no final do próprio versículo, Jesus fala do fim, né? O evangelho do reino será pregado em todas as nações ou em todo o mundo, então virá o fim. Então, se o senhor puder, por gentileza, com certeza pode, né, nos aclarear um pouco mais sobre essa confusão que a gente às vezes acaba sendo alvo, por gentileza. Pois não, pastor, muito boa esta pergunta para que fique posta em clarividência. As pessoas precisam entender que existe dentro da palavra a quiescência de 3 evangelhos. Número 1, o evangelho da graça. Esse evangelho foi confiado à igreja do Senhor Jesus, de Atos 2 até hoje. E esse evangelho da graça, ele está conceituavelmente dentro da 6ª dispensação de Deus com a humanidade. Está se terminando pela evidência dos sinais. Antes do evangelho do reino, nós temos outro evangelho. Temos o segundo evangelho, chamado evangelho eterno. O evangelho eterno não será pregado nem por judeus, nem pela igreja. Será pregado por 3 anjos. Apocalipse 14, versos 6, 7, 8, 9 e 10. E esse evangelho será pregado na grande e dramática tribulação, quando o anticristo, capítulo 13, versículo 4, estabeleceu um culto universal. Exigia adoração, porque o diabo sabe que todo homem nascido de mulher é de índole religiosa. E por ter uma índole religiosa, ele precisa ter um objeto de culto. Então, o falso profeta, com o anticristo, estabelece esse culto universal no período dramático da grande tribulação. Só que, nesta hora, Deus solta 3 anjos do céu, trazendo das mãos o evangelho eterno e gritando em alta voz: não adore a besta nem a sua imagem, adore a Deus. Todas as pessoas que romperem a adoração da besta e desse sistema político e religioso e ouvir a mensagem desses 3 anjos serão martirizados.
E eles aparecem, esses mártires da grande tribulação, que ouvem o evangelho eterno. Bíblia se responde com Bíblia. Eles se apresentam em Apocalipse 7, versículo de número 9. Eis aqui os mártires da grande tribulação. Eu não estou falando da tribulação, estou falando da grande tribulação. 7, verso 13, olha o que diz. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? O versículo 13 diz assim, o 13, né? Aí o 14 diz assim, e eu disse, Senhor, tu sabes, estes são os que vieram, não foi da grande, eles vieram de. Aqui não é uma contração da preposição, aqui é uma preposição simples. Eles não vieram da. Por que eles não vieram da? Porque eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra. Aqui vai aparecer mártires da grande tribulação. Aqui vai aparecer mártir da noite de São Bartolomeu, na França. Aqui vai aparecer mártir do Coliseu de Roma. Então, eles estão aqui. E um dos anciãos me falou, estes que estão de vestes brancas, quem são? Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, está explicado que esses mártires são aqueles que aceitaram o evangelho eterno pregado por 3 anjos na grande tribulação. São justamente aqueles que comparecem com palma nas mãos. Ora, há uma diferença entre igreja e mártires. A igreja recebe pedra branca e novo nome, mas os mártires não. Os mártires receberão palma nas suas mãos, de tal maneira que esse é o evangelho eterno. Depois da grande tribulação, lá no milênio, depois do julgamento das nações, depois do bema do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, na sua vinda em glória, depois da batalha de Armagedon, estabelece-se o milênio, com a população da Terra bastante reduzida, porque muitos morreram na catástrofes da grande tribulação. Então, esses vão ouvir o evangelho do reino, que é a última dispensação de Deus com a humanidade. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenar. Então, ainda tem mais uma dispensação, né, com a plena faculdade da razão, com livre-arbítrio em ação, para os homens aceitar Jesus, não como Salvador, mas como Rei, Rei de Israel, Rei de justiça e Rei de toda a terra. A Bíblia diz que nesses dias a lei sairá de Sião. Nesses dias, 7 mulheres segurarão na orla do vestido de um judeu e diz, leva-nos a Jerusalém e tira o nosso opróbrio. Jerusalém será a capital federal do universo. As nações andarão na sua luz, com a claridade da Jerusalém celeste, clareando a terrestre. E a Bíblia diz, uma é a glória da terrestre e a outra é a glória da terra celeste. E a igreja em corpo glorificado, não mais sujeito às leis da física, aparece e desaparece a hora que quiser. Porque o corpo glorificado não ocupa tempo e também não ocupa espaço. Por conseguinte, 3 evangelhos. Graça, igreja. Eterno, pregado por anjos na grande tribulação. E reino, pregado por judeus para a aquiescência no milênio. Amém. Amém, meu pastor. Eu vou tomar da liberdade, pastor Natanael, porque eu tinha feito uma outra anotação aqui, reverendo, e o senhor tocou no assunto, então eu vou pedir, por gentileza, o nosso escopo, o nosso bojo teológico, nós somos assembleianos, então faz parte do nosso bojo teológico o dispensacionalismo, como o senhor acabou de citar e enumerar, elencando uma por uma. A inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Quando eu digo nós, o senhor certamente, por ser um mestre na escatologia, deve ter conhecimento ou deve já ter sido consultado por algumas outras autoridades da área do ensino
porque nós temos aí, não é tão antigo isso, é recente, inclusive eu já fui alvo disso, de questionamentos na doutrina do dispensacionalismo. Um dos argumentos, por que que a gente não ouviu falar disso, por exemplo, há 200 anos atrás? Isso é novo, 120, 130 anos, não é? E eles utilizam, inclusive, da questão cronológica para questionar a doutrina que nós defendemos e aceitamos como bojo do nosso escopo teológico, não é? Então, se o senhor, por gentileza, mais uma vez, não que o senhor não possa, né? Mas se o senhor, por gentileza, puder nos aclarear um pouco, inclusive, pastor, por gentileza, reforçando com referências bíblicas para nós, seria interessante, até porque o nível aqui tá bem elevado, né? Então, é mais um pedido que eu lhe faço, uma vez que a gente, como assembleiano, tem o nosso escopo teológico e todas as investidas externas na tentativa de minar, colocar ainda que seja uma fração mínima de dúvida na nossa teologia, nós temos que nos fortalecer e nos preparar para poder rebater. Obrigado. Por exemplo, as pessoas tentam a desconhecerem a chamada divisão dispensacional da humanidade. Então, se eu abrir a minha Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 32, eu vou conhecer a pauta da divisão dispensacional da humanidade e como em quantas partes Deus divide a humanidade. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, vírgula, nem aos gregos, vírgula, nem à igreja de Deus. Aqui está a pauta. O perigo é você misturar igreja com Israel, Israel com igreja. Igreja é igreja, gentio é gentio, Israel é Israel. A chamada grande tribulação, segundo Daniel capítulo 9, vamos para Daniel 9, 24, e aqui fica bem esclarecido a pauta para quem é o gerenciamento da chamada grande tribulação. Daniel capítulo 9, olha o que diz. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O teu povo aqui não é gentio. O teu povo aqui não é igreja. O teu povo aqui é judeu. E sobre a tua santa cidade. A tua santa cidade aqui não é Washington. A tua santa cidade aqui não é João Pessoa. A tua santa cidade aqui é Jerusalém. Então, eu tenho judeus penalizados em Jerusalém. A grande tribulação é para 6 propósitos. Primeiro, extinguir a transgressão do povo de Israel. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos. Quer dizer, Deus vai espremer Israel, como quem espreme uva no lagar, até eles gritarem por socorro. Zacarias disse que Deus trará todas as nações para a grande peleja. São 3 guerras grandes ainda para Israel. Batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Essa batalha será nos montes de Israel, comandada pelo Pai. Quem comanda essa batalha é o Pai. Fenômenos da natureza vão cair e eliminar os soldados em guerra. A tal ponto que o vale se encherá, o vale de Gog se encherá de cadáver. 7 meses para sepultar cadáver, 7 anos para a purificação da terra. A batalha do Armagedon é no vale de Meguido. Essa não é o pai, essa é o filho. Cada um tem uma ação simétrica. E depois do milênio, ainda temos outra batalha. Gog e Magog, dos 4 cantos da terra.
Então, a grande tribulação é para judeus e para gentios, e não para a igreja. Senão, vejamos aqui. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. O senhor subiu da tela, apareceu. Segundo Pedro, capítulo 2, tudo tem conotação bíblica. Versículo 5, 6 e 7. Segundo Pedro 2, 5, 6 e 7. Ouçamos o que diz a profecia. E não perdoou ao mundo antigo, vírgula, mas guardou a Noé, vírgula, pregoeiro da justiça, vírgula, com mais 7 pessoas, vírgula, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem piamente. 7. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui é que não houve dilúvio enquanto Noé, que é uma representação pedagógica da igreja, porque a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Gume número 1, interpretação. Gume número 2, aplicação. Primeiro se interpreta, segundo se aplica. Então, o segredo da aplicação está na interpretação. Então, esse povo aqui representa a igreja, Noé e sua família. Não houve dilúvio enquanto eles não entraram na arca. Então, não haverá grande tribulação enquanto a igreja estiver na terra. Não houve chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, enquanto Ló não saiu da cidade. Quando ele saiu, aí, quando Deus terá a igreja da terra, então as coisas ficarão de uma dependência terrível, porque a grande tribulação é aquilo que está em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. É muito triste. São 11 ais que cairão na terra. Sofonias, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 18. O senhor já encontrou? Leia, por favor. Eu quero todo o capítulo, meu pastor? Não, Sofonias 1, versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Ah, tá. Só isso. Do 14. O grande dia do Senhor está perto. Isso aí. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Chamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de 1, tribulação e de 2, angústia, 3, dia de alvoroço, 4, de assolação, 5, dia de trevas e de 6, escuridão, 7, dia de nuvens 8, e de densas trevas, 9, dia de trombeta e de alarido 11, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Deus já começou a juizar a terra. É o princípio das dores. A terra está sendo ajuizada por Deus. O clima está completamente alterado. O Sol já se desloca da sua órbita.
trazendo um calor mais intenso por causa do grande buraco negro da camada de ozônio, né? Então, muitas explosões nucleares estão havendo, né, através do Sol e dos seus satélites confederados. E o que é que está acontecendo? É que o planeta Terra está na verdadeira UTI. A Terra cambaleia como um bêbado, né, por causa da exploração desenfreada do homem e dos pecados cometidos, trazendo consequências trágicas para toda a humanidade. Então, os Estados Unidos chegou um momento aí de dar 60 graus Celsius e rachar o asfalto. Então, o desequilíbrio é muito grande do planeta Terra. Algo está para acontecer. Há um gemido na própria natureza. Então, Deus está perto de voltar para buscar o seu povo. Resta-nos pouquíssimos tempos para acontecer o que nós compreendemos como rapto da igreja. No abrir e piscar de olhos. E quando Jesus anuncia isso, Paulo referenda isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Só duas palavras que tem ali já dá para entender tudo. As duas palavras é esta. Num momento, pronto. Num momento. Essas duas palavras, trazendo ela do grego para o português, num momento, equivale a duas palavras em português. Era atômica. Era atômica. E de era atômica, ninguém sabe mais do que Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus fala declaradamente da era atômica. Olha o que Jesus fala no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Essa palavra céus aqui no original grego é curanon. O curanon é o derivado do urânio. O urânio é o produto que se fabrica bomba atômica. Então a Terra está sendo reservada para o grande cataclisma final, o dia do juízo. Se não vejamos o que diz 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 10. 2 Pedro 3 e 10. Ele vai referendar esta palavra do Senhor. Já está aqui, está em mãos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Então, isso é guerra atômica. Somente a Rússia, ela possui hoje 7.000 ogivas nucleares. Essas 7.000 ogivas nucleares é o suficiente para destruir o planeta Terra 30 vezes em 42 minutos. Então, isso não jamais acontecerá com o povo de Deus na Terra. O Espírito Santo está na Terra com a igreja. O Espírito Santo está na Terra com a igreja. É ele quem faz a obstrução para que não se manifeste o homem do pecado. O que estamos vendo agora é o espírito do anticristo na Terra. Falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à família, guerra à palavra de Deus. Estão sendo proibidos de pregar a palavra de Deus por muitos lugares já. Eu sou o conceito do espírito do anticristo. Agora, quando Jesus arrebatar a sua igreja, sua ação será plena. Primeiro, com um pacto de 3 anos e meio de uma falsa paz. Né? Com água potável para todo mundo, emprego para todo mundo, escola para todo mundo, bem-estar para todo mundo. Só que na metade da semana cessa o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as áreas da assolação virá o assolador. Jesus falou isso em Mateus 24 e 15. Olha o que diz, como é lindo a Bíblia. Mateus 24 e 15.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação já foi feita, porque aqui, Mateus 24, tem 51 versículos. Tem 3 tipos de profecias aqui. Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Tem 3 tipos de profecia. 3 tempos proféticos. Então, aqui é uma profecia que já se cumpriu. Quando diz a abominação da desolação, a abominação já foi feita. Historicamente falando, Heródoto historia isso, Plínio Moço, Eusébio de Cesareia e o próprio Flávio Josefo, que Antíoco Epifânio IV ofereceu uma porca no lugar sagrado. E porco, pela lei, é abominação. A abominação, falta vir a desolação. Quem trará a desolação? O assolador. Quem é o assolador? O déspota, o anticristo. Isso tudo acontecerá após o rapto da igreja. O mundo ficará em conflito. O mundo provará o cálice amargo da ira de Deus, conforme Apocalipse 15, verso 1. Olha o que diz Apocalipse 15, verso 1. Tudo está na Bíblia. Apocalipse 15, verso 1. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumida a ira de Deus. Capítulo 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, a grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse tem 22 capítulos. A igreja é introduzida no capítulo 1. E depois ela aparece em 2 capítulos subsequentes, a igreja, no 2 e no 3, de Éfeso até Laodiceia. No capítulo 4, ali tem a tipologia do arrebatamento, onde João disse: subi cá e mostrar-te-ei a nova Jerusalém. E a tipologia do arrebatamento. Capítulo 5 de Apocalipse, não tem mais igreja na terra. Ela só está até o 3. Capítulo 5 é o livro da redenção e seus 7 selos. Capítulo 6 não tem mais igreja na terra. São os 7 selos de juízos divinos. Capítulo 7 não tem igreja, é os mártires da glória. Capítulo 8 e 9 não tem mais igreja, é o toque das 7 trombetas. Capítulo 10 não tem mais igreja, é o anjo com o livrinho na mão. Capítulo 11 não tem mais igreja, é as 2 testemunhas. Capítulo 12 não tem mais igreja na terra, é a mulher e o dragão. Capítulo 13 não tem mais igreja na terra, é a besta do mar e a besta da terra. Capítulo 14 não tem mais igreja na terra, é 144 mil judeus selados. Capítulo 15 e 16 não tem mais igreja na terra, é as 7 salvas da ira de Deus. Capítulo 17 não tem mais igreja na terra, é a mulher vestida de escarlate, um sistema religioso profano. Capítulo 18 não tem mais igreja na terra, é as 4 vozes da queda de Babilônia. Capítulo 19 volta à igreja, mas ela está nas bodas do Cordeiro para voltar em glória e reinar com Jesus. Capítulo 20 é o milênio, a terra, o milênio de Jesus, o milênio de Israel. Capítulo 20 a 21 é o trono branco e capítulo 2 é as 7 glórias matinais de Jerusalém. Findou o livro. Maranata. Glória a Deus. O pastor Daniel não pode perguntar mais hoje, porque a última pergunta que o pastor Daniel fez foi muito profunda e levou aí quase 1 hora de live. Brincadeiras à parte, enquanto o pastor Napoleão bebe água, tem uma irmã com a mão levantada ali, irmã Grazi. Mas, pastor Napoleão, antes de passar para a próxima pergunta, porque é tão difícil para companheiros de outras denominações entenderem, né, o arrebatamento, entenderem o dispensacionalismo, insistem no tribulacionismo, insistem que a igreja tem que ser provada, e eu penso que Jesus comprou a igreja com seu sangue justamente para a igreja, né, ser poupada, né, como está lá em Apocalipse 3, como o senhor já citou 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas por que ainda se insiste tanto no tribulacionismo, pastor? É fácil de explicar. Paulo diz: a forma de doutrina que vós fostes inteirados. Cada agremiação religiosa tem seu parâmetro. Quem come não despreza o que não come, porque Deus recebeu como seu. Quem és tu que julga o servo alheio?
Então, cada presbiteriana tem sua forma doutrinária. Os irmãos Batista têm sua forma doutrinária. Os irmãos assembleanos têm a sua forma doutrinária. Forma de doutrina que vós fostes inteirados. Nós temos o nosso padrão, a nossa fórmula. Nós somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas clássicos. Nós acreditamos que a igreja passa por tribulações e jamais pela grande tribulação. Tribulações, a igreja sempre passou e vem passando, desde os períodos anacrônicos, medievais, período das trevas, mas a grande tribulação, não. A grande tribulação é para judeus e gentios e jamais a noiva do Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Mangrazi, levantou a mão. Fica à vontade para abrir o microfone e fazer sua pergunta. Acredito que ela está com dificuldade ali de comunicação. Queria passar a palavra para a missionária Norma. A missionária Norma está participando aqui no chat o tempo todo, mas com certeza ela tem a sua oportunidade também de compartilhar uma pergunta com o nosso mestre. O problema é que eu estou aqui no trabalho e tem muitos ruídos, por isso que eu estou saindo da... E tem um voo para pegar agora, fica difícil me comunicar, né? Mas a minha pergunta o pastor Daniel já fez, que era exatamente sobre essa confusão que se faz doutrinária, né, com respeito à grande tribulação e à tribulação pela qual muitos de nós passamos, né? E porque a Bíblia diz que serão dias como nunca houve, serão coisas tremendas. Então, nunca se viu nem nunca se verá, né, no futuro tão grande tribulação. Então, Porque não haverá, podemos então, grande confundir. aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Exatamente. Então, essa seria a minha pergunta, mas já está aí respondida. E realmente, eu acho que o grande problema doutrinário está nessa confusão de tribulação para grande tribulação, que o pastor já respondeu. Meu professor de escatologia lá na EPO, em São Cristóvão. Obrigado, pastora Norma. Deus abençoe. Amém. Vou tentar novamente, irmã Grazi. Conseguiu, irmã Grazi, desbloquear seu microfone? Parece que não está conseguindo falar. Mas eu adianto, então, a pergunta. Se mais alguém quiser perguntar, você toca aí no símbolo da mãozinha que está na barra inferior e o pastor estará conosco aí respondendo. Ainda tem uns 15 a 20 minutos para a gente aproveitar aqui nosso pastor. Pastor, mas se faz também uma grande confusão sobre o Tribunal de Cristo, o juízo final. Queria que o senhor também falasse um pouco, né, sobre esses dois eventos diferenciados, né, o que a igreja vai participar, o que a igreja não vai participar, porque é bastante comum esse tipo de pergunta também, né? É verdade, pastor. O Tribunal de Cristo, ele fala de três coisas: bondade, justiça e soberania de Deus. Bondade, justiça e soberania de Deus. O Tribunal de Cristo é para julgar trabalhos prestados da igreja da terra. Então, o Tribunal de Cristo é para julgar trabalhos prestados e não pecados. Os nossos pecados já foram julgados em um tribunal chamado Calvário. Então, o Tribunal de Cristo é para julgar as obras, os trabalhos prestados da igreja aqui na terra. Ou seja, a evangelização, a fidelidade, tratamento mútuo de um para com os outros. Então, o Tribunal de Cristo, ninguém passa procuração, todos comparecerão e cada um receberá o galardão de acordo com o seu trabalho prestado. Já o trono branco, o juízo final, é onde acontece a segunda ressurreição. Daniel 12, 2. A primeira ressurreição é a ressurreição da bem-aventurança e a segunda ressurreição é a ressurreição da vergonha e do nojo eterno. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurados que têm parte da primeira ressurreição.
sobre estes não receberão o dano da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, os que fazem parte da primeira ressurreição são aqueles crentes fiéis que ouvirão o som da trombeta e se reunirão com aqueles que forem transladados nos ares e entrarão no tribunal de Cristo para receber galardões. Obviamente que haverá pessoas que não receberão galardão, que não teve serviço prestado, será salvo como fogo, pelo fogo do zelo da ira de Deus, sem galardão, mas entrarão na eternidade. Glória a Deus. Mais alguém com alguma pergunta específica? Enquanto isso, eu vou fazendo mais comentários. Pastor Daniel levantou a mão. Vontade, pastor Daniel. Eu vou quebrar o gelo também. O senhor me proibiu fazer mais perguntas, mas o senhor já fez umas 500. Né, pastor Napoleão? Então, eu vou fazer mais uma. Essa de fato, eu fui surpreendido na minha graduação eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso, pastor Napoleão. E eu ouvi o nosso professor de escatologia falando disso. A gente, a minha geração, tá? Eu sou mais novo que o pastor Natanael um pouquinho, é só um ano. Sou de 82. Então, a minha geração é a geração papagaio. E a gente ouviu uma fala muito didática, ou leu, do pastor Billy Graham, que ele diz: a geração dos meus pais liam muito a Bíblia. A minha geração, ele falando da geração dele, lê a Bíblia. A geração dos meus filhos, nós já estamos falando de Franklin Graham, não é? Lerá pouco a Bíblia, e as próximas gerações não lerão a Bíblia. Então, a minha geração se encaixa nessa, é uma geração papagaio. A gente não cava, não lê, com salvas as suas exceções, mas a gente é muito de repetir. Não é repetir o que meu avô falava, e eu ouvi muito já da época do meu avô que vai ter salvação na grande tribulação. Inclusive, é uma falha minha por ter cavado pouco nessa área, escatologia, não é? E especificamente nesse tópico, bem pouco. Enfim, surge-se a dúvida e eu já ouvi muita gente falando. Mas eu ouvi na academia, na nossa graduação de teologia, o professor pastor Francisco Assis, ele quebrou tudo aquilo que eu entendi, que eu pensava que sabia. Quando ele diz, pastor, eu creio que o senhor já trabalhou algo relacionado a esse tema, que não vai ser como as pessoas pensam a grande tribulação. Pensa-se que a gente vai ter, a gente não, né? Os que ficarem, eu sou pré-tribulacionista roxo. Então, os que ficarem e experimentarem o sabor amargo desse período não vão ter o privilégio de sã consciência como nós temos hoje. E aí ele citou, por exemplo, um dos exemplos dos falsos profetas, dos espíritos enganadores que viam na época dos profetas antigos e enganavam, e as pessoas não tinham clareza das notícias, etc. Só para contextualizar a minha pergunta, pastor, creio até para lhe dar, o senhor pode até utilizar também, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, eu estava no Brasil, trabalhando, inclusive atuando na área de segurança pública, e a FIFA ela teve autonomia, pastor, de todas as imagens relacionadas à Copa. Então, os conflitos que tinham, as brigas de torcedores, os escândalos que tinham relacionados ao futebol, ela excluía as imagens e só apresentava aquilo que lhe convinha, que fosse positiva à Copa do Mundo. E as pessoas eram quitadas, tiradas as informações que pudessem causar conflitos. E tudo isso daí, eu lembro que ele utilizou isso justamente para embasar esse pensamento. Nós não vamos ter, e aí hoje nós já temos, infelizmente, no nosso Brasil, essa realidade de não mostrar com clareza os conflitos e mostra só o que interessa para poder transformar
uma ideia que se quer. Então, na grande tribulação, a pergunta objetivamente agora, as pessoas que ficarem na grande tribulação, tem alguma exposição bíblica, algum registro bíblico, referência bíblica que diz respeito a as pessoas vão ter a sã consciência ou, de fato, o inimigo vai se utilizar de mecanismos espirituais para trabalhar na cognição da pessoa, enganando, trazendo mentiras, a ponto de corromper a mentalidade das pessoas. Não sei se eu fui claro. A salvação na grande tribulação não é por intermédio do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo terminou com o arrebatamento da igreja. A salvação dá-se-á por 2 fatores: fé e sangue derramado. Fé e sangue derramado. A rejeição de adorar a estátua de Nabucodonosor. A rejeição de se curvar ao culto do anticristo e do falso profeta. São os martirizados que saem do meio. Porque a política de Deus é uma política soteriológica. O que Deus não quer é perder o homem. O que Deus não quer é perder o homem. O homem é a imagem e semelhança dele. Nós temos uma população de hoje de 8 bilhões de pessoas, espalhadas em 5 continentes. 8 bilhões. Apenas 1,5 bilhão foram, entre aspas, alcançados, entre eles evangélicos e católicos romanos, 1,5 bilhão. Onde estão os 6,5 bilhões de pessoas? Então, a política de Deus é não perder estas pessoas. Por isso, as dispensações. O que é uma dispensação? É um tempo probatório da graça de Deus oferecida ao homem para a salvação. Se eu fosse Deus, limitado como sou, eu arrebatava a minha igreja e fechava as portas. Ninguém entra mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Só que Deus não é homem. Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Sou eu quem tem que acertar o meu pelo dele. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Então, Deus tem, na sua incomensurável dispensação de misericórdia, esse papel fundamental da salvação dos seres humanos no período mais drástico da história. Então, a grande tribulação é um período drástico, é um período negro. É um período nunca houve como esse, um período de ânsia. Haverá tanta ânsia como ter vontade de morrer e não morre, porque a morte terá férias de 5 meses para não matar ninguém, para dar evasão aos catastróficos sofrimento. Mas ouvirão o evangelho eterno. E eu creio nisso aqui. Será pregado por 3 anjos, senão não estaria aqui na Bíblia. Apocalipse 14, 6 a 10, está aqui. E ele sai para pregar evangelho, não é para brincar, não. Olha aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar. Não é para guardar o evangelho. Aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribos e línguas, dizendo com grande temei a Deus e dá-lhe glória. Isso é mensagem. E o outro anjo diz, caiu Babilônia. Isso é mensagem. E o terceiro anjo disse assim, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e sua imagem, isso é mensagem. Então, o culto é a besta e a sua imagem. E esses 3 anjos são mensageiros de Deus para difundir o evangelho eterno nesse período dramático da história da humanidade, que é o período da grande tribulação. E a multidão que vai comparecer perante o Senhor é grande, é grandiosa, com vestes brancas e palma nas mãos. Não é a igreja. A igreja não recebe palma nas mãos, a igreja recebe pedra branca, de novo nome. São os seus martirizados que saíram dessa tribulação. E eu não vou esperar para a grande tribulação para ser salvo, de maneira nenhuma, porque bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. São 2 ressurreições, ressurreição da bem-aventurança e ressurreição do nojo eterno. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morrerem e Cristo ressuscitará primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o fundamento da escatologia bíblica. É tirar os crentes desses vendavais terríveis que está para vir. O que a igreja vai passar é pelas dores, essa metáfora
de Mateus 24:8, que elucida como sinais as dores da parturiente. Está aumentando de intensidade, fomes, pandemias, terremotos, né? Violência, isso são dores. A grande tribulação é uma coisa inigualável. Nunca houve um dia, nem jamais haverá. A noiva não está aqui, porque Deus não nos destou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Glória a Deus. Irmã Sayonara Nunes também levantou a mão para fazer uma pergunta. Fica à vontade, irmã. Amém, Pai do Senhor a todos. Eu vi o pastor Napoleão falando sobre que o Espírito Santo ele vai ser tirado da terra quando a igreja for no arrebatamento. A minha pergunta eu já ouvi muito se falar que vai ter uma segunda chance para aqueles que ficaram na grande tribulação. Como que eles serão convencidos de que terá essa segunda chance? Porque eu não sei se realmente vai ter essa segunda chance. Então, como que eles acreditarão que Jesus vai dar uma nova oportunidade para eles se o Espírito Santo não vai estar mais na terra? Quem vai convencer o homem? Ótima pergunta. Esse período da grande tribulação é diferente de todos os demais períodos. É um período à parte, diferenciado. A salvação dá-se-á pela fé, pelo sangue derramado. Porque os homens que ficaram para a grande tribulação vai ouvir o segundo evangelho. Primeiro evangelho, graça. Segundo evangelho, eterno. É esse evangelho que vai ser pregado na grande tribulação. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 10. E esse evangelho é pregado por 3 anjos. E eles gritam alto: não adore a besta, nem a sua imagem. Não adorem, adore a Deus. Quem rompeu o pacto perde a vida. São os martirizados. Aí aparecem em Apocalipse 7 e 9. Quem são estes e de onde vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Então, há 2 equipes de salvos no milênio: a igreja e os mártires. Todos eles em corpo glorificado, não mais sujeitos à lei da física. E no milênio ainda haverá outra oportunidade, mesmo que a Terra perdeu 1/4 da sua população. Então, se hoje nós temos 8 bilhões, no milênio 2 bilhões, digamos assim. Então, haverá o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, com a última batalha de Gog e Magog. Então, 3 evangelhos. Graça, está terminando o período. Eterno, vai chegar na grande tribulação. E reino, porque a política de Deus é soteriológica. Se eu fosse Deus, mesquinho como eu sou, humano e limitado como eu sou, matar a minha igreja, tchau e bênção. Tchau e bênção. Mas Deus não é assim. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A política de Deus é soteriológica. Deus não quer perder o homem. O homem é mau, é pecador, é prostituto, é violento, mas é a imagem e semelhança dele. Então, se Deus tem estômago de salvar o pior homem da história, Manassés, por que não salvos na grande tribulação? Manassés era infanticida, ele era matador de criança. Ele oferecia as crianças em holocausto aos seus deuses pagãos. Ele via as crianças chorando, gritando no fogo. Pois é, a polícia pegou Manassés dos pés de espinhos. Não sei o que ele foi fazer lá. Meteu Manassés na prisão. Ele se arrepende. Deus perdoa, restaura o reino. E ele termina em paz com ele. Eu não salvaria Manassés mais. Mas Deus não é homem. O amor de Deus é singular. Se todos os escritores do mundo fossem escrivães, se todos os oceanos fossem tinta, se todas as árvores fossem papel, nem mesmo assim nós poderíamos historiar, expressar, narrar pedagogicamente o grande amor de Deus pelo homem. Excede toda a lei do nosso entendimento. Este homem que foge de Deus, que blasfema de Deus, este homem que cospe na palavra de Deus, mas Deus o ama. O intestino de Deus é diferente. O intestino de Deus é intestino de avestruz.
A avestruz digere até prego. Então, o intestino dele é diferente da gente. A gente é mais racional, mais comedido, e mais limitado. Agora Deus não. Abrange os céus e a terra. Esse grande amor. A ponto dele, oportunidade. Lá em Gênesis, inocência, oportunidade. Consciência, oportunidade. Patriarcas, oportunidade. Né? Inocência, governo humano, oportunidade. Lei de Moisés, oportunidade. Graça, oportunidade. Milênio, oportunidade. Tudo é oportunidade. 7 dispensações, só oportunidade para salvar o homem. Sem nenhum mérito. Qual é o mérito que o homem tem? Nenhum. Então, Jesus tornou-se o para-raio das gerações. A palavra propiciar quer dizer cobrir. Por que é que a arca tinha uma tampa e essa tampa chama-se propiciatório? Para que o pecador não vislumbrasse o juízo de Deus, decálogo, a lei moral, estava dentro da arca. Então, Jesus é essa tampa. Então, quando Deus olha para o homem, Deus não vê os pecados do homem. Quando ele aceita Jesus, Deus não vê mais o pecado. Está tudo cancelado, lançado no mar do esquecimento deles. Não me lembrarei mais. Jesus é a tampa do propiciatório, que é uma figura da cruz. Na cruz, Jesus sente 4 dores: físicas, morais, mentais e espirituais. Tudo por amor. Glória a Deus. Temos alguns minutos ainda. O irmão Valber tinha levantado a mão, logo na sequência também, irmão Rodrigo. Fica à vontade, irmão Valber. Pastor, a paz do Senhor. Pastor, a minha pergunta é sobre a questão da glorificação. Ah, sabemos que no Monte da Transfiguração, né, apareceu Jesus, né, Moisés e Elias. Minha pergunta é como que nós podemos conciliar o Monte da Transfiguração, sabendo que as pessoas elas não receberam a glorificação ainda, ou seja, aquelas pessoas que partiram, que morreram no Senhor, elas não receberam a glorificação ainda. E completando a minha pergunta, como o senhor já mencionou, em Apocalipse capítulo 6, no verso, se eu não me engano, no finalzinho do capítulo, fala sobre as almas que estavam debaixo do altar. Aquelas almas ali, elas são é, a igreja, ou são as pessoas que vieram da grande tribulação, ou são judeus. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a transfiguração foi uma visão. Foi uma visão. Né? Uma visão plácida que foi presenciada por aquelas pessoas que ali estavam. A contundência desses grandes mistérios divinos é os porquês que fica com a gente. Mas os porquês são nossos. E nós não, dentro dos porquês a gente pode responder com categoria, mas dentro dos paraquês a gente não pode responder. Porque os paraquês são de Deus e os porquês são nossos. Há assuntos da Bíblia que Deus abre uma porta. Há outros que Ele só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Entendeu? Então, esse é um assunto que está bem... Cada um diz uma coisa e ninguém chega a um denominador comum. Porque a Bíblia não é regra de 3 simples e composta. A Bíblia não é teorema de Pitágoras nem de Pitou. A Bíblia não é produto das hipotenusas. A Bíblia é o livro de Deus. E os conhecimentos são herdados, pesquisados ou revelados. Se não foi revelado, então é melhor deixar esse departamento à parte, esperar o tempo certo da revelação pedagógica, porque Deus não é obrigado a revelar os seus pormenores, a não ser aquilo que significa e constitua para nós a edificação. Quanto às almas, existem 4 designações fundamentais da palavra alma na Bíblia. Número 1, alma como pessoa. Número 2, alma como sentimento. Número 3, alma como sangue, função biológica. E número 4, alma como parte imortal do homem. Romanos 13, verso 1, toda alma seja sujeita às potestades superiores. A alma ali é pessoas. Alma como sentimento. Jesus disse, minha alma está cheia de tristeza até a morte, sentimento abatido. Alma com função biológica, Levítico 17, 11, porque a alma da carne está no sangue, sangue como alma. E alma como parte imortal, Jesus disse, não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. O homem
é uma triunidade. O homem não é trindade, o homem é triunidade. É uma figura do tabernáculo. O tabernáculo foi construído de dentro para fora, santíssimo, santo e átrio. Plasma, citoplasma e núcleo. Então, o homem também é uma triunidade. Espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Tudo que vai para o espírito passa primeiro pela alma do homem. A alma contempla o mundo externo, é a sede das nossas emoções. Então, na eternidade, alma e espírito são inseparáveis. Eclesiastes 12, verso 8, porque o corpo volta à terra que eu era, o espírito volta a Deus que eu Deus. Apocalipse 6 e 9, vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam, se clamavam e diziam, estavam conscientes. A doutrina do sono da alma cai por terra. Todos aqueles crentes em Jesus, de Adão até hoje, que estão glorificados no paraíso, que houve uma substância real na transliteração do paraíso, que anteriormente era nas regiões inferiores da terra, apenas um abismo separava o paraíso do Hades, chamado também de seio de Abraão. Seio é lugar de intimidade, relacionamento, amamentação e proteção. Então, o paraíso está agora em cima, embaixo do altar de Deus, onde tem almas clamando, em estado de consciência. Isso era para mostrar que a consciência, a nossa, de um corpo glorificado. Esse tabernáculo inerte fica para alimento das bactérias. Mas o espírito do homem, o homem interior, Paulo diz, quando o nosso homem exterior se corrompe, o nosso interior se renova. Paulo disse, eu estou disposto a me mudar, a me transformar, a ir para lá, morar com o Senhor, sair desse tabernáculo, porque isso é muito melhor. Então, não se compara a nada deste mundo, a deslumbrante, gloriosa senda da vida eterna. Tudo que nós imaginarmos é muito pouco. E Paulo disse, aquilo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca escutaram, o coração dos homens nunca desceu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeiro, no céu não se comunica com a boca, com palavras, no céu se comunica com olhar. Eu olho para você e você olhar para mim e descreve apologeticamente toda a grandiosidade do céu. Porque lá você vê como se tivesse olhos, fala como se tivesse boca e ouve como se estivesse ouvindo. É um ser perfeito em glória, em glória. É incandescente, é brilhoso, é maravilhoso. Por isso que o diabo luta para os crentes se desistirem da caminhada, se não prosseguir a jornada, porque a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Quando Deus colocou a nuvem no deserto, Deus deu uma lei. Não ande na frente da nuvem nem atrás. Na frente não seja fanático, atrás não seja formalista, ande de baixo, porque a vitória é de quem chega. Então, meus queridos irmãos, nós estamos a um passo deste grande dia. Glória ao nome do Senhor. As almas clamam no paraíso e o crente não entra só lá. Quando o crente parte desta vida para outra, o cortejo para entrar no paraíso é feito por anjos. Lucas 16, 22 em diante. Morreu o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos e viu Abraão. Viu o rico no seio de Abraão. Então, os anjos conduziram o pobre mendigo para lá. Então, os crentes, quando passam desta vida para outra, eles passam, o cortejo é celebrado pelos anjos. É uma festa memorável na eternidade, quando o justo parte para a eternidade. É feliz, é bem-aventurado os que partem para a eternidade, tendo Cristo como seu Salvador. Não somente como seu Salvador, não. É preciso ter Cristo primeiro como Senhor. A palavra Salvador, no Novo Testamento, é escrito só 22 vezes. E a palavra Senhor, 650 vezes. Porque Jesus não é Senhor, ele também não pode ser Salvador. Ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Meu Deus do céu. A irmã Grazi, ela teve dificuldade com o microfone, mas ela escreveu aqui, pastor Napoleão, que pergunta a ele sobre a diferença entre a batalha de Gog e Magog, sobre como estão os mortos em Cristo, já no paraíso com consciência de pessoas, e também o calendário da vinda será no calendário judaico? É a pergunta da irmã Grazi.
A Batalha de Gog. Não, né? Opa, agora estamos te ouvindo. Sério? São 3 perguntas, na verdade, mas acho que elas se coincidem, porque, assim, em relação ao calendário da vinda de Cristo, será o calendário judaico, porque é diferente do nosso, lá eles já estão praticamente no ano 6.000, e a questão dos mortos, que os mortos em Cristo, como é que eles estão? Eles descansam, eles estão com consciência no paraíso. Consciência eu falo de pessoas. E uma que eu não incluí foi em relação ao novo céu e a nova terra, onde João fala que viu o novo céu descer. Esse novo céu, ele é um céu apenas imaginário ou um céu físico, de vida, que descerá? Como será? Na eternidade não seremos mais ignorantes do que somos na Terra. Graças a Deus por isso. Então, a eternidade é um lugar belo, onde o tribunal da nossa consciência, a faculdade da razão espiritual, funciona 100%. 100%. Estaremos em plena faculdade de consciência absoluta, porque a consciência é o tribunal secreto da nossa alma. Nos céus haverá 3 lembranças de tudo aquilo que fizemos na terra, relacionadas com ouro, prata e pedras preciosas, divindade, resgate e dons. Não haverá lembrança das coisas que fizemos na terra, relacionadas com madeira, palha e feno, obras da carne. Senão o céu não seria céu. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A batalha de Gog é logo após o rapto da igreja. É uma batalha nos montes de Israel, comandada na terra de Magog. A Rússia e seus satélites confederados, que virão para saquear a cidade sem muro e tomar o despojo. Onde está o despojo de Israel? Está no Mar Morto, no fundo do Mar Morto. As riquezas do Mar Morto hoje contabilizam 70 trilhões de dólares. O Mar Morto abastece toda a indústria farmacêutica do mundo. É muita riqueza que tem no Mar Morto. Eles virão para tomar o despojo, que são as riquezas. Essa batalha é comandada por Deus. Deus faz com que as forças da natureza entrem em ação. Saraiva de um talento. 42 a 60 quilos são pedras que cairão na cabeça dos soldados da batalha de Gog. E a Bíblia diz que o vale de Gog se encherá de cadáver. Levará 7 anos para a purificação da terra e 7 meses para sepultar os cadáveres. Já a batalha de Armagedon é Cristo. A batalha de Armagedon não é nos montes, é no vale de Meguido, com 390 quilômetros quadrados de vale para a batalha de Armagedon. Ali o sangue dos homens dará no freio dos cavalos. E essa batalha vai ser vencida por Jesus, quando ele vier em glória com a sua igreja e soprar sobre o anticristo e prender Satanás. Então, são 2 batalhas completamente diferentes. Depois do milênio, haverá a última batalha, que é Gog e Magog, dos 4 cantos da terra. É Deus quem permite certas coisas para testar a fidelidade dos homens em todas as dispensações. Deus não quer que ninguém se perda, mas a salvação é mediante o uso da própria razão. É você quem faz a escolha de aceitar a Jesus ou não. O livre-arbítrio está otorgado aos homens, lá do Éden até hoje, o último homem que está nascendo. Então, são 2 aspectos completamente diferentes entre as 2 batalhas. E o estado de consciência na eternidade, sim. Lucas capítulo 16, verso 22 em diante. Ali mostra a consciência do perdido no Hades e a consciência do salvo no paraíso, chamado seio de Abraão. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, por gentileza. Pastor, é uma honra, é uma alegria nós estarmos participando desse grande momento de aprendizado com o senhor. Dá para ver que muito conhecimento, estudo, muitos anos de ensino, e é uma alegria para a gente. Nós somos pré-tribulacionistas, né? E nós acreditamos que nós vamos ser levados antes da grande tribulação. No período da tribulação, a Bíblia fala sobre as 2 testemunhas.
eu sempre ouvi que essas duas testemunhas seriam Elias e Enoque, exatamente pelos dois terem sido transladados, né? E arrebatados. O senhor concorda com isso ou o senhor acredita que seriam outros? Departamento fechado. Em Apocalipse tem 2 departamentos que estão fechados. As vozes dos trovões e as 2 testemunhas que profetizarão vestidas de santo. Por 3 anos e meio serão mortas e depois ressurgem e sobem. Então, ninguém sabe quem são os testemunhos e ninguém sabe o que os trovões falaram quando rebominaram na ilha de Pátimo. Então, são departamentos fechados. E tudo que você vai externar sem a clara e evidente revelação pode se transformar numa grande heresia. Então, é melhor ficar aquém do que ir além sem a revelação, porque os conhecimentos são herdados, pesquisados ou revelados. Deus não quis revelar aos homens quem são as 2 testemunhas. Tinham ministérios parecidos com o de Elias e parecido com o de Moisés. Um tinha poder de transformar água em sangue e outro tinha poder de fazer fogo do céu cair. Mas não significam que sejam Elias e que sejam Moisés. Não significa que sejam Elias e que sejam Enoque. Departamento fechado. Ok. Glória a Deus. Irmã Sanara levantou a mão novamente, e aí eu já também encerro. Depois, o pastor Davi, ele termina também com a sua última pergunta, faz as considerações finais, mas eu já quero agradecer mais uma vez ao querido pastor Napoleão. Eu tive o privilégio da última vez a gente sentar para jantar, em 2016, quando ele esteve lá em Abrolima, faz muito tempo já. E ano passado nós tentamos encontrar uma agenda para trazer o pastor para os Estados Unidos, mas é muito difícil. Essa aula aqui a gente marcou com 3 meses de antecedência. Mas eu creio que o pastor Napoleão vai encontrar uma data para visitar a nossa igreja aqui em Dallas pessoalmente, em nome de Jesus. Então, Mansalnara, logo em seguida, o pastor Davi, que é o nosso vice-presidente, ele faz a pergunta e as considerações finais, já encerra a aula com o pastor Napoleão. Então, a pergunta que eu ia fazer era exatamente baseada nas 2 testemunhas, mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu queria saber se as 2 testemunhas que a Bíblia fala, a Bíblia fala que eles vão pregar 1.260 dias. Esses 1.260 dias é só na Cidade Santa ou eles vão sair pregando por outras cidades, falando, e aí quando eles voltarem para a Cidade Santa vai acontecer tudo aquilo que eles vão morrer ali, né? Então, eu queria saber se o senhor tem alguma explicação para isso. Não, a Bíblia não nos dá nenhuma margem para dizer que eles sairão. A centralidade profética é em Jerusalém. É um tempo, metade de tempo, 3 anos e meio, que corresponde a 1.260 dias, né? Eles pregarão vestido de sacos, né? Em estado de humilhação, né? E farão muitos milagres acontecer e será morto pela besta, né? Pelo falso profeta. E ressurge, depois seus corpos ficarão na praça da cidade por 3 dias e meio, depois eles ressurgem e sobem. São os grandes mistérios das Escrituras na área escatológica e os detalhes Deus não quis revelar aos homens. Então, esses 2 grandes mistérios, as 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11, e as vozes dos trovões. Quando os trovões rebobinaram na ilha, e João ia escrever, o Senhor disse, cele-se e não escreva o que os trovões falaram. Então, são departamentos que estão fechados, só na eternidade saberemos os detalhes do mesmo. Amém. Pastor, estamos realmente maravilhados com tanto conhecimento que Deus tem dado, a graça de poder ministrar sobre um tema tão importante para a igreja e principalmente tão atual dos nossos dias. A minha pergunta, e já para finalizar, claro, estaria também relacionado ao que seria Apocalipse capítulo 10, versículo 7, e a gente entender se há uma coligação em algum momento entre outros textos bíblicos. O versículo diz o seguinte: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí a minha pergunta seria se há uma coligação entre 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e Daniel capítulo 12, versículo 7.
O 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, ele vai dizendo o seguinte: e eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Daniel capítulo 12, o versículo 7, a parte final do versículo, falando sobre essa divisão do que seria tanto a tribulação dividida, não é, em dois tempos, e ele vai falar o seguinte: e depois de um tempo, de tempos e a metade de um tempo, e quando vierem acabado de ser destruído o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Obviamente, capítulo 12 de Daniel vai nos trazer, obviamente, sobre esse tema importante da última trombeta que será tocada. E eu gostaria de perguntar se há uma coligação entre esses textos, o que seria talvez uma visão tribulacionista, mas com o entendimento do que seria esse mistério retratado e principalmente sobre esse ponto do que é o capítulo 12 falado, sobre qual seria o poder desse povo santo a qual o texto fala que seria destruído. O povo santo aí não tem nada a ver com a igreja, né? O povo santo aí é os judeus, para de Israel. O anticristo vai ser a senhorá de Israel, prometendo ser o Messias. Israel quer um rei. E para ser rei de Israel, você tem que provar que é descendente da tribo de Judá. E até agora ninguém prova. No capítulo 5 de Apocalipse, João disse: eu chorava muito, porque nem no céu nem na terra ninguém foi achado digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos. E os senhores, não chores mais. Está aqui o leão da tribo de Judá. Ele vai se identificar como seu Messias, é o falso Messias. Ele vai construir o templo, ele vai sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, recebendo a adoração que só a Deus pertence. Só que na metade da semana ele quebra a aliança, cessa o sacrifício e cessa a oferta de manjares. Porque a Bíblia diz que ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta do poder. Quando ele blasfemar de Deus, aí os judeus ortodoxos rompem o pacto com ele. E aí Jerusalém será cercada com exércitos com bandeira. A Bíblia diz que Deus terá os inimigos do norte com 6 anzóis. 6 é o número do homem. 666, besta, dragão e falso profeta. E quando Israel ficar cercado com exércitos com bandeira, o remanescente fiel corre para o Monte das Oliveiras e vão clamar pelo Messias. E a Bíblia diz que Deus derramará sobre ele o espírito de graça e de súplica. E prantearão como se pranteia no dia do unigênito. Quando eles clamarem, Jesus está com a igreja nas bodas do Cordeiro. Aí ouve o grande clamor dos judeus e desce em glória. Aí a Bíblia diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo de uma nuvem com poder e grande glória. Ele veio para socorrer os judeus e para prender Satanás e destruir o iníquo com o sopro da sua boca e estabelecer o reino milenar. Só que antes do reino milenar haverá o julgamento das nações de Mateus 25, que é o julgamento por representante de país no vale de Josafá. Todas as nações que foram contra Israel são chamadas de bode, e as nações amigas de Israel são chamadas de ovelhas, e os irmãos é os judeus. Então, é ovelhas, bodes e irmãos. Obrigado, pastor Napoleão Falcão. Pastor Davi, novamente, se desejar fazer as considerações finais, participamos de um grande banquete. É um assunto que não dá para esgotar num encontro só, né? Eu tenho certeza, se a gente marcasse 10 aulas, ainda ficaria gente querendo fazer pergunta e, né, temas ainda a serem aprofundados, porque é um oceano, a escatologia, e a gente bebeu um copo hoje, né? Para a glória de Deus. Mais uma vez, pastor Napoleão, Deus te recompense, Deus continue te usando, te conserve com saúde, e nós desejamos que nós possamos subir no arrebatamento todo mundo junto, né? Eu espero Amém. Amém. que a promessa se cumpra com todos nós aqui, né, nessa geração, que essa geração seja a geração do arrebatamento. Pastor Davi. Mateus 24, 44. O Senhor virá a hora em que não penseis. É verdade. Meu pastor, já pediu o pastor Napoleão para dar um jeitinho na agenda aí e vir para cá para nós, viu? Porque ele está precisando.
Queremos que aconteça isso antes do arrebatamento da igreja. Amém, que assim seja. Obrigado, pastora. Oh, Jesus, não me chama de pastora não, pastor. A carga é pesada. É isso aí, Deus abençoe. Muito obrigado aos irmãos por essa oportunidade. Esperamos que Deus nos faculte outras oportunidades memoráveis. Eu me alimento quando falo do amor de Deus, eu só sei falar essas coisas. Minha mente é controlada só para as coisas de Deus. Não sei mais nada fora das coisas do meu Senhor. Devoto a minha vida em amá-lo, pregar o evangelho e cuidar de minha esposa. São duas coisas que eu mais gosto na minha vida. Glória a Deus. Mande a paz também, irmã Virgínia. E com certeza, Obrigado. vamos voltar a conversar sobre a data, né, mais tranquila do senhor vir, que eu sei que é bem complicado, mas eu tenho fé que vai acontecer em nome de Jesus. Pastor Davi, agradeça a Deus e nos despeça. Mais uma vez, queremos agradecer como ministério a participação desse grande mestre, né, o pastor Napoleão Falcão. Para nós tem sido um privilégio para podermos estarmos aprendendo, ouvindo e sendo ministrados pelo conhecimento de Deus na tua vida, meu amado. Que Deus continue abençoando o teu ministério, a tua vida, e se assim Deus o permitir, para nós será uma grande alegria recebê-lo aqui em Dallas e poder desfrutar de mais tempo aprendendo da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração Obrigado, de pastor. agradecimento. Obrigado. Um beijo no coração de você, da sua família e a todos aqueles irmãos em Dallas, aí no Texas. Deus abençoe a igreja do Senhor e continue crescendo e frutificando e todos aptos para ouvirmos o som da trombeta a qualquer momento. Amém. Glória a Deus. Senhor de Pai, nós te louvamos e te damos graça por esse privilégio que tivemos de estar durante essa hora ouvindo a tua palavra, meditando, Senhor, naquilo que faz o nosso coração se alegrar. Senhor, te pedimos, Senhor, que a cada dia, a cada momento, Senhor, os teus filhos possam ser alimentados dessa palavra que é viva e eficaz. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos... Oh, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Abre o microfone, pastor Natan, que está fechado. Glória a Deus. Eu acredito que travou o microfone do pastor Davi, mas que aula maravilhosa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque a palavra é viva e eficaz. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite. Amanhã estamos comemorando, né, 16 anos da nossa igreja aqui em Dallas, sexta, sábado e domingo. Que sejam 3 dias de Pentecoste, de avivamento e de muita celebração ao nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Foi tanta unção que a internet não aguentou, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, que aula. Inesquecível. Ainda bem que Monju Boa noite. gravou. Glória a Deus. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe todos. Parabéns, Paulinho, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, Paulinho. Oh, obrigado, pastor. Deus abençoe vocês aí também. Aula maravilhosa, meu Deus. O homem é. Eu acho que não É tem benção. pergunta. Acho que não tem pergunta que ele não responda, não, pastor. A gente não sabe nem como perguntar, né, irmão? É Meu benção. Deus, eu tava querendo perguntar aqui, mas os irmãos perguntou o que eu queria perguntar. Deu certo. Irmão Glória a Paulinho, Deus. o pastor Napoleão